A Diana de Moura Araújo, lá de Canaã, Minas Gerais. Padre, eu tive muitas perdas na minha vida. Perdas muito importantes que ainda hoje me fazem sofrer. E eu gostaria de aprender a lidar com elas. Quero aprender a lidar com o sofrimento que todas essas perdas já me causaram. Como faço? Diana, não existe uma receita mágica, né? Para nada nessa vida. O fato é que o tempo todo nós perdemos. E a sabedoria, a vida, ela pode ser melhor, mais saudável, à medida em que nós aprendemos a perder. É interessante, né? Porque todo mundo nos ensina que a gente tem que ganhar, né? Eu tenho que ser o melhor nisso, tenho que ser o melhor naquilo. Mas ninguém nos ensina a se desprender daquilo que a vida já nos deu. É uma coisa estranha, né? Parece que a gente quer que tudo seja eterno. Eu me lembro que eu li um livro que me modificou muito, chama Perdas Necessárias. Até fiz uma música depois com esse título. É um livro de psicologia, um livro mais simplificado, né? Não é uma psicologia de academia, mas uma psicologia prática aplicada. E a autora, ela falava justamente disso, que a primeira parte do livro fala do inevitável processo de você deixar de ser quem você é. A criança cresce, ela deixa de ser a criança que era para tornar-se um adolescente. Existe uma perda nisso, porque ela perde a atenção dos pais, não que ela vai deixar de ser amada, mas ela perde aquela atenção, né, que era extremamente volumosa. Era uma atenção cheia de volume, porque aquela criança precisava de toda aquela atenção. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando autonomia e naturalmente a gente vai perdendo aquela atenção e vai ganhando outras formas de atenção. Mas a criança precisa organizar isso dentro dela. Depois da adolescência para a vida jovem também temos perdas. E depois da vida jovem para a vida adulta, mais perdas. Da vida adulta para a velhice, mais perdas. Então a gente vive perdendo. Só que no avesso dessas perdas existem ganhos, mas que só podem ser vistos e identificados se a gente tiver sabido perder. Se eu soube perder, é natural que eu vou ter condições de encontrar os ganhos que nasceram daquilo que eu perdi. Então eu não sou mais a criança que eu era, eu não tenho mais a atenção que eu tinha, mas hoje eu ganhei autonomia. E é bom a gente ter autonomia. É bom a gente ter condições de cuidar da gente mesmo. E depois, no final da vida, você volta às necessidades da criança. Estranho isso, né? Você vai ter necessidades muito parecidas com as de uma criança. Ou até mesmo no momento, por exemplo, você vai ter uma invalidez temporária. Você fez uma cirurgia, você perdeu a destreza, você perdeu a possibilidade de cuidar de você mesmo, e você terá de ser cuidado por uma outra pessoa. Não é brincadeira, não. Não é fácil a gente deixar-se cuidar pelo outro. Por quê? Porque a gente não sabe perder. A gente não sabe administrar bem toda vez que nós nos sentimos, né, como nos sentimos antes. A gente tem dificuldade com as mudanças. E quando não sabemos acompanhar o processo das perdas, nós perdemos duas vezes. Porque viver é perder, minha gente. No avesso da perda tem um ganho? Tem. Mas eu preciso administrar bem aquilo que eu estou vivendo para que o que eu estou perdendo não venha me retirar a possibilidade de administrar os meus ganhos. Eu tenho acompanhado, né? Acompanho muita gente, tenho tido a oportunidade de ver de perto como a perda pode retirar da pessoa a capacidade de viver, de querer o futuro, né? Engraçado como tantas vezes a
As perdas nos retiram a capacidade de querer o futuro. É como se não houvesse mais a possibilidade de nada bom acontecer. Isso é uma ingratidão, não é? É injusto isso. Toda vez que a gente não se permite ver um futuro bom, a gente está sendo injusto com a gente. Hoje você, por exemplo, precisou experimentar perdas. Todos nós hoje perdemos. Mas e os ganhos que estavam nos avessos dessas perdas? Que talvez a gente não tenha tido condições de reconhecer. Essa semana acompanhei uma moça com uma necessidade muito grande de terminar um relacionamento que estava fazendo mal para ela. E fazendo mal para ele também. Ambos viviam um momento em que se machucavam muito mais do que se amavam. Quando o amor vira um espinheiro, né? Já deixou de ser amor há muito tempo, mas a gente continua chamando isso de amor. E eu identifiquei que existia um limite em que eu não podia mais adentrar. Era dela, que era justamente não querer perder. O que ela iria perder? O espinheiro. Aquela constante ferida aberta de palavras que machucam, porque estão vivendo um contexto de tantas agressões. Ela tinha medo de perder o espinheiro e não saber conviver com o vazio. Aí vem a questão. É impressionante, nós temos tanto medo do vazio que a gente prefere o espinheiro, o lugar onde a gente se machuca toda hora. Por que a gente não dá uma oportunidade à vida, fazendo com que o nosso coração seja capaz de abrir mão do espinheiro, ainda que a gente não saiba o que venha depois, mas neste momento acreditar que a ruptura com o espinheiro é a coisa mais sábia que nós podemos fazer, porque somente a partir daquela perda é que nós voltaremos a ganhar depois. Sabe, aquela oportunidade de abrir as mãos e permitir que aquilo que nós estamos retendo vá embora? Muitas vezes nós ficamos tão agarrados ao que está acontecendo, à vida que nós estamos tendo, por mais precária que ela seja, que nós perdemos até mesmo a oportunidade de ter uma vida melhor. É engraçado porque os místicos já falavam dessa leveza. Ter como se não tivesse. Viver com naturalidade, né? E permitir que as perdas aconteçam, é assim mesmo. Não tem um outro jeito de viver. Mas no momento em que você sentir que você está perdendo, busque a sabedoria de investigar os avessos de tudo isso. E quem sabe o tempo vai lhe mostrar que naquele momento em que você mais perdia, talvez tenha sido o momento em que você mais tenha ganhado. Mas por quê? Você estava tão obcecado em não querer perder, você acabou perdendo a oportunidade de ganhar do jeito certo. Esse desprendimento, minha gente, o Evangelho pode nos ensinar. À medida em que nós fazemos uma experiência verdadeira de Jesus, Ele nos coloca nessa sabedoria. Sabe, isso é ser pobre. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha uma casa bonita, por mais que você tenha conforto, aprender a viver relativizando tudo isso, fazendo ser mais importante a sua liberdade interior. De você ter muitas coisas na vida, mas você saber viver relativizando tudo que você tem. É como relativizar o sucesso que foi alcançado. Absolutamente necessário para que você não fique deprimido depois que esse sucesso passar. Quando você, depois de tudo que você viver, de repente você cair no esquecimento, você não ser mais lembrado pelos seus chefes, você não ser mais lembrado pelos seus amigos, mas você se fazer valer. Por quê? Porque você construiu a sua história antes de qualquer coisa, a partir do que você sabe, do que você construiu, do que você é. Tudo mais é relativo. Não é fácil, eu sei, mas a gente precisa diariamente voltar nessa questão. Hoje eu perdi,
mas no avesso do que eu perdi, eu ganhei. E ganhando e perdendo, eu sou quem sou. Posso perder tudo na vida, mas não perco quem eu sou. Não perco o ser humano que precisou chorar de madrugada num dia quando a vida me era difícil. Não perco aquilo que Deus me fez no momento da minha luta, no momento da minha miséria. Esse dom é o mais precioso que nós podemos ter. Essa é a riqueza que o tempo não pode levar embora. Obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe sempre mais. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.